Olá, estamos aqui para mais uma edição do podcast da Físio, a Físio, podcast chamado Físio em Evidência. E hoje nós vamos nos reportar ao mês de abril, que é o mês eh, alusivo à doença de Parkinson, e trazer alguns aspectos importantes acerca dos impactos dessa doença e de como a fisioterapia pode manejar esses impactos. Hoje conosco está o Carlos, aluno do último ano de fisioterapia, que então trará também as suas contribuições neste tema. Falando um pouquinho sobre a doença de Parkinson, hoje, e trazendo números, né? Hoje a doença de Parkinson, ela está, depois da doença de Alzheimer, é considerada a doença neurodegenerativa e progressiva mais comum, e dentro dos distúrbios do movimento é a doença mais comum. Os dados nos mostram que, embora tenhamos subnotificações, nós temos aí cerca de 1% da população acima de 60 anos com diagnóstico, né, efetivamente de doença de Parkinson. É uma doença extremamente, que merece a nossa atenção e extremamente importante, justamente pelos sintomas motores que ela tem, né. Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, como é que ela acontece. Nós temos a morte de neurônios dopaminérgicos, que são neurônios que facilitam o movimento. Então, como eles morrem, a grande característica dessa doença é a lentificação dos movimentos, né? E eu considero como o principal sinal dessa doença, a lentificação dos movimentos. Junto com essa lentificação, nós temos a rigidez e todos os outros fatores que vêm atrelados. E isso acontece, essa lentificação acontece porque existe uma região lá no tronco cerebral que se comunica com os gânglios da base, que acaba prejudicando essa facilitação dos movimentos. E esses são sintomas motores, né, que eu citei. Mas eu acho importante nós frisarmos que muito antes de nós termos a manifestação desses sintomas motores, nós temos alguns sintomas não motores que estão ligados à doença de Parkinson e que podem acontecer. O mais prevalente é a anosmia. O que é a anosmia? É a dificuldade de sentir cheiro. Diferentemente do que ocorre, por exemplo, no Covid, que a pessoa tem a infecção pelo vírus e imediatamente perde essa propriedade de sentir cheiro, na doença de Parkinson isso acontece gradativamente. Muitas vezes a pessoa nem se dá conta que ela não sente esse cheiro. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa passar um perfume e não sentir aquele cheiro. Ou passar por algum lugar com um odor desagradável e não conseguir relatar que não está sentindo aquele cheiro, né. Então, esse é um sintoma que pode acontecer 20 anos antes de nós termos os sintomas, motores. Outro sintoma não motor diz respeito ao sono, né, as dificuldades no sono e, por consequência, como a pessoa tem dificuldade para dormir, no outro dia a gente tem a hipersonia, né, então são pessoas que não dormem bem, via de regra, e que se sentem sempre cansadas. Esses são sintomas não motores que a gente sempre liga o alerta, porque podem sim estar relacionados com a doença de Parkinson. É claro que o diagnóstico clínico da doença, ele precisa, levar em consideração os sintomas motores, né, e nós não temos marcadores para esse diagnóstico, a não ser, obviamente,
o acúmulo de uma proteína chamada alfa-sinucleína, e aí essa proteína ela se acumula em várias regiões cerebrais e vai formando placas que também, né, contribuem para essa dificuldade no movimento. Então, importante considerar isso. E é muito importante também, considerando a bradicinesia, que é essa dificuldade na movimentação, a rigidez que existe, é muito importante nós trazermos aqui as alterações posturais que existem na doença de Parkinson e que são alterações que nós vimos todos os dias nos nossos pacientes com doença de Parkinson e que nós tentamos todos os dias manejá-las para diminuir, para reduzir especialmente o risco de quedas, né? E para falar um pouquinho sobre essas alterações, então, o Carlos nos contará sobre o que é, como acontece e a relação entre essas alterações posturais e a perda do equilíbrio ou a manutenção do equilíbrio. Então, olá, obrigado, prof. Essa questão que a Mariana trouxe referente às alterações, elas são um marco muito evidente dentro da doença de Parkinson, que a gente pode ver a olho nu dentro de um exame, por exemplo, um exame postural. Então, a avaliação postural a gente já consegue identificar nesses pacientes que eles apresentam alguma alteração. E essas alterações, elas demoram um certo período para serem evidenciadas ou construídas ou desenvolvidas dentro da doença de Parkinson. Então a gente tem como principais pontos que é a camptocormia e a síndrome de Pisa, essa última fazendo referência então à torre de Pisa pela inclinação que a pessoa vai apresentar, então uma inclinação lateral do tronco, e a camptocormia é uma flexão anterior do tronco. O paciente pode apresentar tanto um quanto o outro ou até mesmo os dois. E a gente ainda tem, em menores casos, a antecolis, que ela é uma inclinação, uma flexão da cabeça, da cervical, então uma flexão para frente da cervical. Mas as que mais se evidenciam, as que mais são estudadas hoje em dia, apesar de ainda existir uma baixa de pesquisas que tragam a respeito sobre essas alterações, elas são as mais presentes nessas pessoas, nesses pacientes que possuem a doença de Parkinson. Então a gente tem a camptocormia sendo a principal delas, que é a flexão anterior, que a gente vê muito nos pacientes, principalmente aqueles pacientes mais idosos, que têm a doença já mais desenvolvida, porque ela começa a partir de 5 a 10 anos que a pessoa já tem o diagnóstico da doença de Parkinson. Então ela é advinda de alterações, principalmente da parte muscular, onde a gente pode ter uma distonia ou até mesmo mais em casos mais evoluídos, uma miopatia, que são alterações dessas fibras musculares, principalmente da região do tronco, fibras dos músculos paravertebrais e não paravertebrais, que vão estar alterados em um exame de eletromiografia, por exemplo, que é uma forma também de identificar essas alterações nessa musculatura. E ela é classificada, dividida em 2 pontos, seja na parte torácica ou na parte lombar. A parte torácica ela tem uma apresentação de mais de 45 graus de flexão e a parte lombar com mais de 30 graus. Hoje em dia, essa é a base usual para a classificação dessa alteração, só que ela ainda carece muito de estudos que tragam a respeito dessas classificações ou dessas evidências que vão definir de fato angulações, nomenclaturas, pontos a serem diagnosticados nesses pacientes. Já a síndrome de Pisa, ela vai se apresentar com uma inclinação lateral do tronco de 10 a 15 graus, sendo mais de 15 graus já classificado como síndrome de Pisa. Ela também é muito associada com a escoliose, ela pode vir a desenvolver a escoliose nesses pacientes, então é outra alteração também progressiva a partir da síndrome de Pisa, muito presente na doença de Parkinson, que é o nosso assunto principal, o nosso foco. E essa alteração ela é principalmente vista pela alteração da musculatura da região abdominal. Então a gente vai ter questão de oblíquos internos e externos, toda essa musculatura ela vai estar alterada. E como a gente tem no paciente de Parkinson um ponto principal que é a rigidez, esse paciente ele se apresenta muito com essa musculatura muito rígida. Essas fibras elas já estão alteradas, ele não consegue realizar um movimento. E em muitos dos casos, esses pacientes não têm a menor percepção de que eles estão com uma alteração postural, que a postura deles está
errada, tá alterada, então eles estão inclinados mais para frente, eles estão inclinados mais para o lado, e eles permanecem nessa postura. Quanto mais tempo eles estão em pé, quanto mais tempo eles estão fazendo uma atividade, mais evidenciada e mais enfatizada vai estar essa alteração nesse paciente. Então a gente pode ver, olha uma pessoa com Parkinson, ela tá ali de pé e ela já começa a se inclinar para frente, mas ela não sente que ela tá se inclinando, ela não tem essa percepção. Isso também porque tem pontos dentro do sistema nervoso central, principalmente, que estão alterados. Tanto da questão proprioceptiva, que é o nosso sentir, o complexo do sentir ali o corpo, a percepção no espaço, a parte do sistema vestibular também está alterada nesses pacientes. Então, essa junção de tudo isso faz com que ele não sinta e possua essa alteração, e ela se evidencia cada vez mais. Só que um ponto também interessante é que quando essa pessoa deita, essa alteração ela não é mais evidenciada, então ela é como se ela se recuperasse. Só que é algo momentâneo, porque já está alterada a parte da musculatura, já está alterada a percepção. Então, quando ela deita, é igual qualquer outra pessoa. A coluna vai relaxar, o corpo vai relaxar, posição normal. Ela se levanta, já tem alteração. Então, a gente já consegue evidenciar isso. Acho que é importante frisar que como a raiz dos problemas em si está na parte muscular e, é claro, depois articular, já que a Sim. gente vai tendo essas deformidades, por que que ela deita e se normaliza? Porque o músculo, né, ele se adapta àquela condição. E por que que ela levanta e a deformidade postural acontece? Porque, infelizmente, a gente não tem força muscular de grupos musculares Uhum. específicos para manter a postura, né? Exatamente. A gente já tem, uma musculatura deficitária ali, que ela já sofreu muito dano pelo longo período em que ela tá daquela forma. E ela, por ser uma doença, degenerativa, progressiva, então não tem como a gente retroceder. Alguns pontos a gente consegue trabalhar a manutenção, então que não haja uma piora. Mas, de qualquer forma, com o passar do tempo, essa musculatura ela vai se tornando mais fraca, ela vai se tornando mais rígida, porque há essa alteração muscular. Então, a distonia com espasmos, com estímulos diversos nessa musculatura e mais progressiva a miopatia, essas fibras já estão alteradas. E quando uma fibra muscular ela se altera, ela não vai retroceder, ela não vai voltar a ser o que ela era antes. Então, ela vai permanecer daquele jeito. A gente vai tentar manter o que se tem, mas a perda progressiva, ela é inevitável na maioria dos casos, em todos os casos. E pensando então, nessa condição que nós temos, né, nas 2 condições, a camptocormia e a síndrome de Pisa, que é que são a flexão anterior do tronco e a flexão lateral, o que podíamos pensar ou o que podemos pensar acerca de alterações, né? Se eu tenho um paciente que tem uma anteriorização do tronco, eu vou ter um deslocamento anterior desse centro de gravidade. Então, toda a questão de equilíbrio, ela vai estar impactada. O gasto energético para essa pessoa, para esse paciente manter o equilíbrio vai ser muito maior. Outro ponto importante é que como nós temos esse deslocamento anterior do centro de gravidade, nós vamos ter também uma dificuldade nos ajustes posturais antecipatórios, que é o que primariamente nos previne de quedas, né? Então, são pequenos elos que entrelaçados vão colaborar para esse déficit de equilíbrio, para essa dificuldade de manutenção postural e assim por diante, né? E com relação à marcha, que nós temos? Então, como tu citou, o centro de gravidade desse paciente ele vai estar alterado, porque há essa inclinação. Quando a gente está numa posição ortostática, em pé, reto, nosso centro de gravidade está no centro do corpo. Então a gente tem um equilíbrio. Esses pacientes, já por não terem uma percepção dessa alteração, o centro de gravidade dele está para frente. Então ele tem aquela tendência de ir para frente. Então, o risco de queda nesses pacientes ele é muito elevado. Então, a gente pode multiplicar para uma pessoa normal, digamos assim, que está
o seu centro ali estável, tudo tranquilo, que não tem alterações. Então, nesses pacientes, o principal foco que a gente tem que ter é a questão do risco de queda com eles, do desequilíbrio. Quais pontos que estão atrelados ao desequilíbrio? Onde a gente vai trabalhar a principal questão, a marcha, que é algo simples e básico, algo necessário para a vida, que aquela pessoa ela consiga caminhar sozinha, ela consiga se deslocar de um local para outro, dentro de casa até mesmo. E a gente tem um grande índice de quedas, principalmente em idosos, dentro de casa. Então, elas ocorrem ali, é o ambiente em que eles estão. Então, a marcha deles, ela tem que ser bem trabalhada. E nesses pacientes com Parkinson, pela alteração do centro de gravidade, o desequilíbrio, o risco de queda aumenta consideravelmente, tanto pela questão da associação central da marcha, então o entendimento do cérebro em que aquela pessoa ela está caminhando, que ela precisa realizar o movimento. Então o cérebro manda o comando para o corpo. Só que pela questão da doença de Parkinson, lá com a parte dopaminérgica, não tem um movimento 100% correto, ou o movimento não chega até aquela aonde ele precisa, a informação não chega até onde ela é necessária. Então, isso a gente já tem, por exemplo, o paciente. Um ponto muito comum que a gente vê nos pacientes de Parkinson é aquela marcha com o pé arrastado, uma marcha com um passo mais curtinho, uma marcha festinada que a gente chama. Isso já propicia também um risco de queda. E esse paciente já não tem força, tem uma alteração postural, o centro de gravidade dele está alterado, ele não tem uma percepção do seu entorno, ele não consegue se localizar no espaço, então ele vai caminhar, a probabilidade dele cair vai ser muito grande, a probabilidade dele se machucar vai ser muito grande, e isso vai gerar outros problemas, que aí vai ser a parte da comodidade dele, então dentro de casa ele vai cair, ele vai se machucar, por ser um idoso, ele tem a propensão de ter alguma fratura, alguma alteração assim, então essa, a parte da marcha é o principal ponto dentro da questão da doença de Parkinson. Entender como que ela está atrelada ao equilíbrio desse paciente a partir de toda a associação, tanto proprioceptiva, tanto do sistema vestibular, da questão visoespacial desse paciente e do seu centro de gravidade alterado, como que isso vai afetar o equilíbrio dele e como que a gente vai trabalhar a partir disso em cima da marcha, em cima do movimento dele, diminuindo o seu risco de queda, fazendo com que ele não tenha uma propensão tão grande, porque zerar ela é muito difícil. Então é uma coisa que a gente busca, só que tem a consciência de que ela é difícil de ser alcançada. Mas é algo que é necessário e é preciso ser trabalhado dentro do paciente com as alterações posturais, que são, hoje em dia, elas não têm um ponto específico, elas não se classificam dentro de algo, ou elas não são bem definidas, mas elas existem ali e elas propiciam uma alteração do equilíbrio. Então, que é um ponto, o maior ponto que se trabalha hoje dentro da questão da doença de Parkinson e do desequilíbrio desse paciente também. Então, nós lançamos mão de terapia medicamentosa, né, para auxiliar nessa fluidez do movimento, e eu penso que o grande ponto, assim, é que nós precisamos de um movimento fluido, independente da fase dentro da doença de Parkinson que esse paciente se encontra, para justamente minimizar esses riscos. E se nós formos pensar, é, onde nós fisioterapeutas podemos atuar, né, na doença de Parkinson. Um ponto muito importante é que esses pacientes precisam chegar para a fisioterapia tão logo o diagnóstico aconteça ou numa fase precoce. E por quê? Justamente porque nós não vamos ter todas essas alterações instaladas e então nós conseguimos melhor manejar. De que maneira? Acabou de sair uma diretriz que fala sobre a importância do treino de resistência, do fortalecimento das musculaturas, tanto axiais quanto apendiculares. Para quê? Para que se consiga evitar todas essas alterações. E é claro, né, a gente sabe que o movimento, o treino resistido, ele impacta positivamente nas questões de neuroplasticidade, ou seja, no quanto nós estaremos auxiliando esse cérebro a, de alguma maneira, compensar essas perdas neuronais que existem. E alguns treinos específicos, né?
eu gosto muito e vejo que é o que tem muito na literatura, a dupla tarefa, que é quando nós atrelamos 2 tarefas motoras ou uma tarefa cognitiva e motora, para quê? Para melhorar essa fluidez do movimento, para que, com o movimento fluido, nós consigamos diminuir essas alterações de equilíbrio, que é, como o Carlos falou, o que mais nos preocupa e o que mais, hã é causa de quedas, nessas pessoas. A importância também de treino específico de equilíbrio dentro da fisioterapia, né, priorizando sempre essa integração sensorial, porque a gente sabe que o sistema que controla equilíbrio é múltiplo, né, existem múltiplos sistemas, a organização de múltiplos sistemas, o visual, o proprioceptivo, o vestibular, então um treino específico de equilíbrio é muito importante para esses pacientes, mas o ponto principal é a chegada precoce, para que a gente consiga manejar todas essas questões que posteriormente vão levar a alterações posturais e a essas dificuldades de equilíbrio. Então, a mensagem que nós queremos deixar aqui é que, nesse mês alusivo à doença de Parkinson, nós temos inúmeras possibilidades reabilitadoras, mas também possibilidades para prevenção dessas alterações que tanto nos preocupam. Agradecemos ao Carlos, o nosso aluno que está desenvolvendo o TCC nessa área, e convido a todos a acompanhar o podcast da Físio em Evidência e os próximos assuntos que traremos. Até mais. Até.